Em setembro de 2021, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, a Apple TV lançou uma nova série. Isso mesmo, uma série muito aguardada e que trouxe consigo muita expectativa. A série trata-se de A Fundação. Ela é baseada na obra de Isaac Asimov, na trilogia, de Isaac Asimov, do mesmo nome da própria série, que é A Fundação. A respeito da série, a respeito das críticas, se positivas ou negativas, e a expectativa em relação à série, com certeza você tem assistido e com certeza vai assistir muitos outros vídeos e muitas outras análises. Agora, você sabe quem foi Isaac Asimov? Você sabe qual a importância de Isaac Asimov em toda a história da ficção científica, na construção de universos, inclusive o quanto ele influenciou em outras obras que viriam a ser publicadas ou viriam a ser lançadas também na forma de séries, de televisão, ou mesmo filmes, muitos anos depois? Pois é, Isaac Asimov, um escritor russo que revolucionou, junto com outros conterrâneos do seu tempo, outros conterrâneos escritores da sua época, revolucionou a ficção científica. Então, neste vídeo aqui, que foi gravado originalmente como uma live, mas devido a problemas técnicos, especialmente de transmissão da internet, eu acabei reeditando e vou trazer as falas aqui, os trechos mais importantes daquela tentativa de live, na qual meus amigos Pedro Gonçalves e João Antunes, ambos muito conhecedores de ficção científica, ambos pessoas que estudam muito e têm muita referência de ficção científica. Então, Pedro Gonçalves e João Antunes Júnior bateram um papo comigo aqui, como falei, numa tentativa de live, a qual eu reedito ela inteiramente aqui para trazer para vocês, falando sobre a importância de Isaac Asimov na história, na construção de mundos, inclusive, mundos de ficção, claro, e como esse escritor influenciou todo mundo e por que você deveria, ou pelo menos deveria ler, e talvez até mesmo assistir à Fundação. Vamos lá? Então, vamos trazer as apresentações aqui dos nossos convidados. Tudo certo, Fernando, João, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui para falar de Fundação, essa obra tão importante na ficção científica. Nós vamos falar aqui sobre a importância dela, beirando a estreia da adaptação pela Apple TV, Aí, boa noite, galera. Boa noite, Fernando, Pedrão. Tamo junto aí. Vamos conversar um pouquinho sobre Fundação, sobre Asimov, importância do autor na ficção científica. O que mais surgir aí para a gente conversar? Então, quando a gente fala em Isaac Asimov, algumas informações básicas a respeito dele. Ele é russo, nasceu em Petrovik em 2 de janeiro de 1920 e faleceu no dia 6 de abril de 1992, no Brooklyn, Nova York. Ele também foi bioquímico e é reconhecido mundialmente pelas suas obras de ficção científica. Ele é considerado, inclusive, um mestre da ficção científica, junto com Arthur Clarke, entre outros. Agora, quem foi Asimov quando se fala em ficção científica? O Asimov foi um cara fortuito até ao extremo, Porque o cara, aos 15 anos, entrou na faculdade. Ele foi, para quem sabe um pouco da história, assim, ele era de família russo-judaica, que se mudou quando ele era pequeno ainda para os Estados Unidos. Aí foi onde traduziram, de certa forma, o nome dele ali, para o que nós conhecemos, Isaac Asimov. E o pai dele tinha uma lojinha, se não me engano, uma doceria, alguma coisa assim, mas ali que ele teve contato com revistinhas. Ele aprendeu a ler sozinho, revistas de ficção científica. O pai dele dava essas revistas, pelo que eu vi, assim, porque estava escrito, como tem ciência, science, na capa, ele, é ciência, é bom para criança ler. Tá escrito ciência na capa, lê que é bom. E aí, no fim, na verdade, não eram livros de ciência, eram ficção científica. E ele teve uma educação muito grande, ele pôde ler muito, porque como eles vendiam essa revistinha na loja, ele lia muito mais do que ele poderia comprar.
e ali foi o contato, né? Então, aos 15 anos, ele entrou na faculdade, muito novo, o cara era PhD em bioquímica, teve uma carreira acadêmica de grande sucesso, e não só isso, porque quem trabalha com isso sabe o quão a carreira acadêmica exige. Não só isso, além dos escritos acadêmicos, o cara escrevia todas as obras, sabe? A Fundação ele escreveu enquanto estava na carreira acadêmica. Então, o Asimov é uma sumidade, né? O cara escreveu mais de 500 livros sobre todos os assuntos possíveis. Desses 500, se eu não me engano, a metade deles ele escreveu nos últimos 12 anos de vida. Então, a cabeça dele funcionava de uma maneira absurda, assim. Quanto mais tempo ele foi tendo para escrever, foi deixando essa vida acadêmica de lado, foi se focando mais na escrita, aquilo ali foi explodindo, né? Então o cara era realmente fora da casinha, assim. E as ideias, a maneira como ele abordava os temas da ficção científica eram baseados na ciência mesmo, é o que se chama de hard science, né? Que não é, por exemplo, apesar de Fundação, depois eu acho que a gente vai falar sobre isso, ter influenciado Star Wars também, de certa forma. Star Wars é fantasia, né? Eu sou um grande fã de Star Wars, mas é fantasia ali, né? É um cristal que gera uma energia. Se bem que Space Opera também pode ser hard science, né? Pois é. O Duna, outras obras aí que são baseadas, né? Mas então ele influenciou muito, assim, e a maneira como ele abordava esses temas é que, para mim, se destacam mais, assim. Tinha muita coisa ali que ele fugia da direção para onde a gente está acostumado, né? Onde a gente achava que as histórias iam, pegava aqueles temas ali e transformava numa coisa nova, né? Da minha parte, eu sou ilustrador, então eu desenho muito, sou focado principalmente em ficção científica lá, e nossa, é impossível eu tirar da equação a influência dele, tanto nos livros, nas histórias, como nas obras que ele acabou influenciando também, né, as histórias dele, os mundos que ele criou. E é interessante, João, que tu citasse Duna, né? Eu acho que veio uns 15 anos depois de Asimov. A questão de uma fundação, de uma federação, assim, de uma estrutura de expansão imperial do ser humano tá além no espaço, veio disso, veio de fundação. Então, se nós temos outras ficções usando isso, é porque o Asimov criou essa base. Mas é interessante como citasse Duna, que é uma baita de uma obra também, cara, é fantástico. Assim como o Frank Herbert ele estudava desertos, o Asimov fez isso utilizando muito da queda do Império Romano, né? Então o cara consegue trazer uma bagagem histórica e social gigantesca, adaptando isso a uma ficção. Então não fica aquela coisa, criou por criar, inventei isso aqui. Não, o cara conseguiu inventar utilizando de analogias para coisas reais, o que se torna mais fantástico ainda, né? Sem dúvida. Esse conceito do Império Galáctico aí aparece nossa, um monte de autores, né? Tipo o Mézières lá que escreveu Valerian, né? Verdade. O famoso pela Cidade dos Mil Planetas, tal. Tem um Império Galáctico ali presente, tem a história dos mundos periféricos ali que estão meio na barbárie ali, envolto em guerras tribais e tudo mais. Outra série que eu lembro que também tinha o Império Galáctico presente ali é aquela série alemã Perry Rodan. Eu tenho alguns livros do Perry Rodan. Eu sei que tu gosta também. Então, tem o Império Galáctico lá, né? Preocupadíssimo com as questões humanas ali, com a expansão da humanidade. E tem toda aquela parte política também, que é bem interessante. Até a questão do Perry Rodan eu acho fantástico, porque teve um baita de um boicote, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, porque muito das críticas era criticando a guerra entre Rússia e Estados Unidos, né? A Alemanha conseguia botar isso na crítica também em Uma Aventura Espacial,
E aí as duas potências ficavam indignadas que estavam fazendo críticas dele. É verdade. É verdade. O Perry Rhodan, eu tive contato quando era criança. A minha mãe ganhou lá, ela comprou uns livros lá e veio um volume, né? Ah, que massa. Junto, e ela deu para mim. Só que ela disse assim, ó, isso aí tu só vai poder ler daqui a uns anos. Eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E eu disse, por quê? Ah, porque tu não vai entender. E eu realmente não entendi nada daquilo, porque primeiro que é uma série. São vários, centenas de livros. E aí a gente pega um pedacinho daquilo, lê, não entende nada. Fui entender depois de alguns anos. Assim como o Asimov também, que eu li muito jovem, teve livros que na época não consegui entender totalmente, e hoje relendo a gente consegue, como todos os livros, né? A gente consegue, com as nossas experiências, entender as camadas que estão ali colocadas. Verdade. Como mencionado aqui pelo João, ele influenciou uma geração inteira de novos roteiristas e novos autores, né? Inclusive os que acabaram depois escrevendo e gravando as séries, né, Star Trek e Star Wars. Star Trek, uma ficção científica, ao qual os primeiros episódios, se eu não me engano, ali são da década de 60, né, 1966, 67. Já Star Wars, uma fantasia que é de 1977. E por falar nessas duas obras, que são as mais conhecidas, né, por todos, ou ama ou odeia, né, Star Trek e Star Wars, muita gente confunde as duas e mistura, embora sejam completamente diferentes as histórias, né? Vocês veem semelhanças nas obras de Star Trek e Star Wars com a obra A Fundação, com a trilogia A Fundação de Asimov? A capital do Império Galáctico em Star Wars é Coruscant, que é uma cidade que cobre o planeta inteiro, né? Que é tirado, né, exatamente de Trantor, lá da Fundação, né? Que é a capital do Império lá também. Então, só ali já deu para ver de onde que o George Lucas se inspirou para trazer, mas tem um monte de outras coisas. Star Trek tem ali o robô lá, o Android Data, né, da nova geração, que ele é um robô positrônico, né, tem um cérebro positrônico. E tem uma coisa que eu acho legal, que eu fui descobrir depois de assistir o filme, o primeiro filme, o Star Trek The Movie, de 1981, e ele teve consultoria do Asimov, né, no roteiro. E as pessoas, na época, elas estranharam o filme, porque Star Trek, apesar de ter sido... Ele sempre foi uma série muito para frente do seu tempo, tem toda aquela questão do progressismo ali, né, envolvendo outras etnias, né, o papel da mulher e tudo mais, que eles sempre pensaram muito na frente ali, né? Sempre foi uma série muito legal nesse sentido. As tramas, como era uma série para TV, elas eram simples, né? Tem episódios fantásticos ali, como Cidade à Beira da Eternidade, ali, que é bom demais. É muito bom, mas a maioria dos episódios era aquele episódio pílula da semana. Começava, tinha um problema, em meia hora resolvia, o final ali era só para fazer deixar tudo como estava antes e pronto. E aí o pessoal foi assistir o filme, né? Depois da série e tal, foi esperando o combate com os Klingons, esperando guerra espacial e tal, e encontraram toda uma história ali, sei lá, transcendental ali, metafísica ali, que acho que nem a gente pode até falar isso aqui, porque é um spoiler de um filme que já tem 30 anos aí, 40 anos, né, 81, mas eu não sei até onde a consultoria do Asimov teve no papel da história, mas a história desse filme é o seguinte: a nave sai lá numa missão e eles encontram uma inteligência, né, uma entidade lá, muito inteligente, que vem ameaçando a Terra, ela destruindo tudo no caminho dela, vem na direção da Terra, e eles vão interceptar, e quando eles chegam lá, eles descobrem que aquilo ali é, na verdade, o nome se chama Viger, né? E aí depois eles descobrem que essa Viger, na verdade, é a Voyager 6,
né? Uma sonda dessas que foram lançadas nos anos 70 ali, que a missão dela é acumular conhecimento. Ela acabou desenvolvendo uma inteligência própria, né? Ficou ciente. E aí, depois de milhares de anos no espaço, ela volta para tentar se reencontrar com o Criador. Então, isso daí foi um negócio... Quando eu vi aquilo, que era a primeira vez que eu vi esse filme, a minha cabeça... Fiquei apavorado, assim, com a ousadia daquele roteiro ali, de fazer uma ligação com uma nave que ficou, né, que criou vida e tal. Mas o público, em geral, não gostou muito, não. Dizem que na primeira exibição lá exibição do filme, a premiere lá, o Asimov estava na sessão e ele aplaudiu sozinho. Levantou lá e aplaudiu sozinho. É porque ficou bem conceitual, né? Ficou uma coisa bem conceitual. Eu lembro que quando eu assisti, eu gostei muito. Eu era pequeno. Mas gerou aquela estranheza, porque nós estamos acostumados num ritmo dos episódios e ali é muito... Só aquela introdução, se eu não me engano, são uns 10 minutos só da nave entrando naquela estação que é, sabe, um porta-naves, 10 minutos daquelas cenas bem conceituais. Eu tinha primos que falavam, pô, esse filme é um saco, não sei o que. Mas é porque ele trabalhou muito um conceito que não dava na série, né? Até, na verdade, o próprio criador, o Gene Roddenberry, ele teve umas discussões com a CBS, porque às vezes ele queria algo muito conceitual, a CBS, pô, a gente precisa animar um pouco aí, tem que ter um movimento por causa da audiência. Estou aqui só ouvindo, né, esse bate-papo incrível entre vocês, até porque o meu conhecimento sobre filmes e séries, ele é bem limitado, né, comparado ao que tanto você, João, quanto você, Pedro, conhecem, né, das histórias que estão por trás das séries e dos filmes também. E agora falando sobre a Fundação, sobre essa nova série, né, baseada aí na obra de Asimov, qual a expectativa de vocês? Será que ela também entra para a história como uma série referência, tal qual Star Trek e Star Wars? Olha, eu fico bem interessado porque tanto a Apple quanto a Amazon, quando elas querem fazer algo bem feito, elas fazem. Ainda mais essa questão espacial, né? Um exemplo foi The Expanse, que quando foi cancelada a Amazon pegou para finalizar, não, deixa com a gente que a gente finaliza. E então eu creio que a Apple não vai querer brincar, ela vai botar um orçamento bom para bater com o HBO da vida, né? Então eu penso que aí eles têm um pote de ouro para brincar com tudo e algo que pode sair um pouco do padrão que a gente está acostumado, né? Assim como o livro ele saiu dos padrões na questão de trazer o robô como... Primeiro que criou o termo robótica, né? O cara criou o termo robótica, mas ele saiu da ideia do robô como um ser máquina que vai se revoltar. Então ele focou ele saiu um pouco, não, isso aqui está acontecendo demais, vamos mostrar como seria a sociedade convivendo com isso, convivendo com essa tecnologia. Então a série ela pode e tem essa oportunidade de fazer uma análise, claro, né, na medida que possa seguir sendo fiel à obra, mas ela pode também fazer análise de como estão as ficções científicas atuais e chegar e sair do padrão. Não, peraí, olha só, tá aqui o berço, daqui que surgiu, daqui a base que muitos fizeram, mas ao mesmo tempo voltou pro clichê, né? E vocês esperam que a especulação que haverá até 80 episódios com 1 hora de duração cada um se concretize? Tudo, série depende também, não é só da obra em si, né? Depende dos espectadores, do tanto de visualizações que vai ter, de anunciante e tudo mais, né? Eu acho legal essa ideia de trazer a série, é ambiciosa pra caramba, né? Porque, meu Deus,
é uma baita responsabilidade, né, que eles vão ter. Algumas coisas, pelo trailer, a gente já sabe que eles vão alterar, né, e até eu digo que é para um lado bom, assim, pelo menos, por exemplo, a questão do gênero ali da personagem lá acho que é o Dornick, né, eu não lembro mais direito agora, que no original é um homem, e isso é uma reclamação bastante pertinente nos livros porque ele, até pelo reflexo da época que ele vivia e tal, os papéis femininos são bem reduzidos, né, nos livros dele, né, e em muitos casos estereotipados, tal. Então isso é uma maneira de consertar isso aí, né, deixar a série mais moderna e sem alterar na história e incluir essas questões aí que são tão importantes. Eu também acho que vai ser uma série bem feita, assim, no mínimo, tecnicamente, eu acho que vai ser muito boa. Como o Pedro acabou de lembrar, né, da qualidade das séries ali da Apple, tem aquela série do For All Mankind. Eu não vi ainda, mas... Essa série é fantástica, ela conta uma história paralela, né, uma história alternativa, como se os russos tivessem pousado na Lua antes dos americanos. Ah, que legal. Então, é muito legal porque, na verdade, o que seria para tirar toda os Estados Unidos da corrida espacial, na verdade, ela dá o efeito contrário, né? Eles começam a estudar para ir além, para chegar em Marte, para ter o povo, né? Os congressistas e tudo mais, começam a investir mais na pesquisa espacial, então aquilo ali dá uma explosão. E a série é muito, muito bem feita mesmo. Então eu acho que eu não espero nada menos assim de uma produção ambiciosa dessa. A escolha daquele ator lá, como é que é o nome dele, cara? Harris, né? Alguma coisa Harris, se eu não me engano. Ele vai ser o Harry Seldon, né? Como é que ele fez o Chernobyl lá? Fez um monte. Se eu não me engano, é o Moriarty também, do Sherlock Holmes. Jared Harris. Isso. Esse cara. Quem viu Chernobyl, viu aquele discurso dele no final lá no último capítulo, né? Onde ele faz toda a reconstrução dos eventos que levaram à explosão da usina. E quem já leu o livro sabe que tem um discurso parecido ali, muito importante, né? Em Fundação. Que é quando ele vai falar sobre a criação da Fundação. Então, a gente já imagina o que vem ali, né? Pelo menos essa cena aí vai ser uma coisa memorável, no mínimo, porque o cara é muito bom. E lembrando que Fundação se passa daqui a 50 mil anos, então o cara deu uma exagerada proposital para poder usar elementos futuristas, mas também mostrar algo acabado, problemas, não aquele futuro utópico, muito pelo contrário, uma sociedade muito bem construída, já antiga, num futuro muito, 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 muito distante. Acho que a gente podia falar um pouquinho... Fernando, desculpa ter te interrompido. Uhum. Não, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que é a Fundação, né? Porque as pessoas, às vezes, Fundação não sabem direito o que é. Queres falar aí, Fernando? Ou Pedro aí? Acho que é legal a gente abordar isso aí. A Fundação, né? A Fundação, ela foi um organismo criado, né, para fazer com que toda a humanidade ela voltasse a se reorganizar depois do declínio, né? Eu acho que é muito interessante aí na história do Seldon, né? Na verdade, o Seldon, né, que é a figura principal da Fundação, ele traz um elemento chamado da psicohistória. E ele consegue prever, não individualmente, mas a coletividade, que a própria humanidade ali dentro da Fundação, né, irá entrar num declínio muito forte, e esse declínio vai fazer com que leve-se milhares de anos até toda a humanidade voltar a se reconstruir, voltar aí a se reorganizar. E ele cria duas fundações, então a gente já está dando spoiler aqui, porque são... Como a gente falou, a obra original começa lá na década de 40, né? E ele cria duas fundações, mas a Fundação 1 só vai saber da Fundação 2 muito tempo depois.
E o propósito da fundação é acelerar a retomada, né? Acelerar a retomada aí como eles falam, acho que nos livros, da civilidade, né? Porque a própria humanidade entra numa barbárie, os mundos da periferia do universo, eles acabam deixando de usar a energia nuclear, eles voltam a outras energias, como nós hoje fizemos, né, os fósseis e outros tipos de energia, então eles perdem toda aquela energia nuclear, e a Fundação está lá com todo esse domínio para poder voltar a acontecer. E ela acontece num planeta muito distante, sem nada, propositalmente escolhido pelo Seldon, para que as pessoas ali, colocadas naquela colônia, acho que é Terminus, né, o nome do planeta, possam estar realmente criando condições para que se superem, né? Porque eles não tinham nada, nem metais, nem nada, então eles são obrigados a voltar a toda essa criação aí de estratégias para poder se proteger, inclusive, dos planetas vizinhos, né? Que viviam na barbárie e viviam tentando aí fazer a investida contra eles. E eu acho que é isso que é interessante, né? Que se a gente for fazer, né, João, como você falou antes do paralelo aí com Star Trek e Star Wars, a gente vive isso, né? Em todos eles você tem aí um planeta, tem lá o Império, você tem todas as periferias, você tem todas as viagens, inclusive não só na Fundação, mas também se não me engano, no Eu, Robô, ele já começa a colocar os conceitos de saltos de viagens, né? Em que o personagem ele dormia enquanto fazia o salto, depois na Fundação isso já é mais rápido, já não precisa dormir, não precisa pagar, né? Ele faz os saltos de forma acordada. São as muitas semelhanças que a gente vê aí nas obras, né? De Star Trek, Star Wars e tudo mais. E sempre trazendo o declínio da humanidade, né? Acho que foi o Pedro que falou aí que ele se baseou, inclusive, se inspirou na queda de Roma, né? Do Império Romano, né? Império Romano. Então tu vê, a história vai e volta e sempre está trazendo os mesmos elementos. O livro começa com essa constatação, né? Através da psicohistória lá, ele consegue prever o Império Galáctico é uma coisa estabelecida, e esse pesquisador aí, ele consegue prever, através dessa ciência, que o Império vai cair, vai se destruir. E aí, os caras chamam ele lá, não, como é que é? O que tá falando isso aí, cara? Seu agitador. Não vai cair nada. Prendem ele, né? E aí ele propõe a fundação, que é o seguinte, ele diz, não, vai cair, vai se destruir, isso aí é inevitável. Em 30 mil anos, se eu não me engano. E o que a gente vai fazer é o seguinte, quando cair, vai levar 30 mil anos para voltar ao normal. Exato. Para a gente conseguir chegar no ponto que a gente está hoje. E o que eu estou prevendo, o que eu estou propondo é a criação de uma fundação que a gente consiga reunir todo o conhecimento que nós temos para reduzir esse período de 30 mil anos de barbárie para 1000 anos. Então, quer dizer, ainda assim é muito tempo. Mais de 30, onde eles colocam ele nesse planetinha lá, no confim do universo lá. Não, então tá, então tu quer... Vamos te colocar lá para tu fazer essa fundação aí, dão os meios necessários para ele e colocam ele lá. Inclusive, ele prevê que vai ser preso, né? Pois é. Mas essa questão da psicohistória é porque ele conseguiu criar ele conseguiu unir a matemática com a psicologia e a filosofia. Ele conseguiu fazer essa ciência que permitia essa visão, né? Isso que é esse conflito, para evitar esse conflito que ele previu, aí ele faz a Fundação 1 e a Fundação 2 sem que ela se conheça. Exatamente. E eu estava conversando com outras pessoas que já leram as obras também, e eles criticam um pouco a qualidade do terceiro livro. Diz que a animação, todo o entusiasmo que se gera no livro 1, no livro 2, acaba caindo no livro 3, né?
E eu admito que eu não li a extensão, a expansão da Fundação, né? Então eu não sei como é que fica nos outros livros, né? Que é o Prelúdio, depois ele tem o Livro da Terra e tudo mais. Então, e também, como vocês bem colocaram, ela se passa aí no universo aí de milhares de anos, né? A própria obra, né? Do livro 1 ao livro 3 passa milhares de anos. Acho que foi o João ali que colocou o ator lá de Chernobyl, né? Ele provavelmente vai fazer poucas cenas, né? Porque ele vai fazer Seldon, e o Seldon, mais um spoiler aí, para quem não leu a obra ainda, que imagino que vai ser seguido na mesma proporção no seriado, o Seldon morre logo no início, né? Ele faz uma abertura e ele é citado, ele volta a aparecer novamente várias vezes depois, mas ele não está mais presente. Só que também a gente tem que levar em consideração outras obras, né? Por exemplo, O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. Eu estou terminando a leitura da obra física e estou terminando a série também na Amazon Prime. São duas produções completamente distintas. Assim, quando a gente fala em seriado, na minha opinião, esse é um dos poucos seriados que é melhor do que a obra, melhor do que o livro original. O livro original, O Homem do Castelo Alto, para mim, acaba sendo bem mais simples do que a obra na Amazon. Então a gente tem que tomar cuidado porque também não criar aquela expectativa de que a obra na Apple também seja a mesma do livro, né? Pode ser que tenha variações, pode ser que acabe virando a história para um outro lado, né? Nessas 80 horas previstas, né? E nesse ponto, já se encaminhando aqui para o nosso final da nossa live, que infelizmente hoje por problemas aí técnicos, eu acho que a qualidade não sei se está ficando muito boa, mas o que vocês veem nesse sentido de mudanças nas obras originais? Será que isso é pro bom, é pro bem, não é? Vocês gostam, não gostam? Pegando o exemplo aí do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, você passa na mesma conjuntura, mas eu posso dizer que são duas obras diferentes, né? São duas produções, duas histórias completamente diferentes. Vocês concordam com esse tipo de mudança? Eu acho sim, em alguns casos são bem-vindas, isso eu acho importante até, mas claro que tem mudanças que são ditadas pelo mercado, né? As pessoas, às vezes, eles mudam porque querem evidenciar alguma coisa, chamar a atenção de um determinado grupo, acabam tirando do contexto. Essa fundação aí parece que já tem alienígena na história, que originalmente não tem. Então, eu acho que vai começar bem, mas como vai terminar, aí vai depender de muitos fatores. Então, não dá para a gente prever, não dá para a gente aplicar a psicohistória nessa equação aí. A gente tem que pensar que a variável da televisão é a audiência, né? Então, até personagens que o público mais goste influencia em muita coisa. Eu particularmente gosto, por exemplo, da questão ali do Homem do Castelo Alto, eu gostei da mudança, achei que tornou até um pouco mais complexo e mais cabível do que o próprio livro, e eu gosto do livro, li os dois, mas eu acho que cabe melhor. Exemplo também de duas obras bem distintas, mas que funcionam, pegam o universo e trabalham de formas diferentes, é Blade Runner livro e Blade Runner filme. São duas coisas muito diferentes, mas que funcionam, sabe? Funcionam muito bem. Eles pegaram o universo e expandiram de uma forma fantástica. Então, vamos ver como é que eles vão fazer. Adaptações pequenas, como o caso ali das mudanças do sexo da personagem, acho interessante, principalmente para adaptar para os tempos atuais e para uma conjuntura futura, porque muita coisa é limitado pelo próprio pensamento do autor na época, então são coisas que não fazem grandes diferenças, vendo a importância da obra. Referente também às 80 horas ali, não dá para comentar agora, porque depende também, novamente, da audiência, da recepção do público. Então, a HBO, por exemplo, a gente viu a questão do Westworld.
que teve uma boa recepção, tal, mas eles achavam que ia ter uma mesma audiência de um Game of Thrones, muito pelo contrário. Então, essa questão das 80 horas a gente não sabe. Eles podem fazer uma primeira temporada muito boa para fazer o teste, medir a febre e deixar em aberto, mas ao mesmo tempo dar uma fechadinha viável na primeira temporada, só para testar. Vamos ver como é que vai ser. Para todos os efeitos também, né, Pedro e Fernando, a obra original sempre vai estar lá, né, com relação a mudanças. O original está sempre lá, a gente sempre pode voltar e aquele é o original. Então, eu procuro ter uma mente aberta para essas alterações aí. Não vejo grandes problemas, até porque tem coisa que não funciona, é a linguagem completamente diferente, né? Cinema, TV é diferente de livro e quadrinhos, jogos. Adaptações são necessárias. A linguagem é diferente, os tempos são diferentes. Temos que fazer a adaptação para isso tudo, né? Infelizmente a gente está chegando aqui já ao limite, né? Eu já recebi a notificação aqui da reunião que daqui a pouco nós vamos ser derrubados, né? Já está chegando no limite do tempo da reunião. E queria deixar aberto aqui para vocês também, o João e o Pedro, fazer o jabazinho de cada um, né? Onde encontrar cada um aí na internet, os trabalhos que vocês realizam. Vai lá, JJ. Vai. Então tá. Não, eu sou ilustrador, trabalho basicamente com ilustração para ficção científica também, faço bastante trabalhos nesse sentido aí. Para me achar é Antunes Sketch. Antunes Sketch, tudo junto, .net. Ali tem o link para todas as minhas redes sociais, tem meu portfólio, tem tudo ali. Recentemente o Instagram me baniu, não sei porquê, não postei nada estranho ali, perdi a minha conta, tinha uma conta com bastante seguidores, mas estou recuperando ali. Mas só que através desse link que eu passei, desse endereço que eu passei, dá para encontrar o meu trabalho lá e ver um pouquinho mais do que eu faço. É isso. Para quem quiser me encontrar nas redes, no Instagram, que eu estou publicando vídeos semanais, né, falando sobre livros, séries, enfim, @goncalvespedro_. E também o Pêssego Podcasts, que mês que vem já vai voltar com as entrevistas semanais, onde eu chamo diversos convidados para a gente bater papo. Tanto o Fernando quanto o JJ já participaram. O João a gente falou sobre ficção científica, o Fernando teve a questão da pandemia, teve um outro episódio também. Enfim, fica aí o convite, tanto para ouvirem o Pêssego Podcasts e para seguir lá no @goncalvespedro_, que tem conteúdo semanal. Então, eu quero agradecer aos nossos convidados, João Antônio Júnior, o Pedro Gonçalves, por ter disponibilizado os seus tempos aqui para a gente bater um papo sobre a importância de Asimov e especialmente aí da obra A Fundação como influência de todas as outras obras de ficção científicas que vieram aí a partir da década de 40, né? Peço desculpas aí para quem nos acompanhou, porque hoje a internet aqui a gente não consegue controlar, né? E eu tive vários cortes, estou acompanhando aqui pela transmissão simultânea, em que houve paralisações, então vou depois ver como vai ficar a gravação, mas eu estou com medo que ela tenha ficado comprometida por conta aí dessa instabilidade na internet, mas infelizmente a gente está sujeito a isso, né? Então pedir desculpas aí para quem nos acompanhou e teve essas falhas e agradecer a presença de todos. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo ou até a próxima live.